Quero te convidar a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Lá no versículo 24. Mateus 7, 24. Vou ler numa versão mais atualizada, mas acompanhe comigo. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. E ele termina esse pedacinho dizendo: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. E quando o Wander conversou comigo sobre trazer a mensagem essa semana, eu estava vendo algumas notícias sobre a situação da igreja no retorno dessa pandemia, no retorno desse isolamento todo. E aí a gente vê esses efeitos na TV, conversando com os nossos conhecidos, e a gente vê como sobreviver mudou a vida das pessoas. Mas a pergunta é se essa sobrevivência vai nos mudar até que ponto, até quando? Até tudo normalizar e a gente baixar a guarda de novo. E aí, lembrando sobre os ensinamentos que nós temos ouvido neste lugar, que nós temos cada vez mais meditado, a gente se pergunta o quanto desses ensinamentos a gente tem levado para essas dificuldades, para esse nosso dia a dia. Porque mesmo estando aqui em cima, mesmo ministrando a palavra, ou sentado aí, corre o sério risco da gente negligenciar esses ensinamentos. Então, a gente começa a perceber que é necessário dar atenção ao que Jesus fala e ver que isso tem se tornado tão atual como era naquela época. E essas palavras são verdades que são vividas e gritadas todos os dias, e muitas vezes ignoradas todos os dias. E aí eu comecei a meditar nessa palavra e ver que nós passamos por uma peneira tão grande nesses últimos meses, nesse último ano praticamente, né? Porque foi do terceiro mês para cá, e a gente passou por uma peneira tão grande que desperta um alerta. E o alerta é que, assim como a palavra do Senhor diz, o sujo está se sujando mais e o limpo está se limpando cada vez mais. Porque o limpo sabe de onde vem, sabe para quem ele vai, ele sabe os ensinamentos que ele tem que colocar em prática. E o sujo tem usado essas desculpas para se distanciar cada vez mais de Deus. O motivo de nós estarmos aqui todo domingo, que nós estávamos vindo frequentemente domingo, quinta-feira e quarta-feira, e tinha leitura bíblica, e a gente faz vários eventos aqui neste lugar, não é só para confortar o seu coração, é porque ele disse para anunciar as boas novas até que ele voltasse. E existe um motivo para anunciarmos as boas novas, é porque os tempos estão difíceis desde quando ele falou: eu vou subir, eu vou para o Pai preparar morada, mas vocês façam o que eu disse, façam o que estão dizendo desde antes de mim,
desde que houve luz, estão dizendo, olha, se conserta, olha, construa sua casa na rocha, olha somente para Deus. E aí esse pedacinho de tempo foi para mostrar para a gente que não tem lugar para mais ou menos, não tem espaço para mais ou menos. E se a gente for lendo a palavra de Deus, quando a gente chega lá no final em Apocalipse, ele fala, o morno te vomitarei, antes você fosse frio. E hoje em dia, o morno tem sido colocado à prova. O nosso morno tem sido colocado à prova. A gente já passou por 2019 com tantas tribulações. E aí, eu acho que Deus olhou e falou assim, peraí, vamos ver se você é mesmo tudo aquilo que você diz. E a gente esquece que Ele não só está no controle, como nós não entraremos no céu de qualquer maneira. A gente esquece que muitos que andaram com Ele passaram por provações e tribulações, e por que nós seríamos diferente? Só porque a gente está ouvindo músicas, só porque a gente ouve palavras que diz que nós somos importantes, você é realmente importante, mas a palavra dele vem primeiro, a promessa dele vem primeiro. E se ele estabeleceu um critério, então ele vai cumprir esse critério. Nós precisamos estar limpos, estar santificados, estar justos. Esse é o critério, viver a palavra dele. E aí ele olha para aquela galera que está ouvindo todo o Sermão do Monte ali, e ele vem terminando o Sermão do Monte com alguns outros ensinamentos, e ele chega nesse ensinamento. E ele diz, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, é como o sábio que edificou a sua casa na rocha. E a gente percebe que, indiretamente, nós mesmos invalidamos a promessa de Deus em nossas vidas, porque a gente insiste em construir casas na areia. Insiste em construir nossos castelinhos. Você já foi na praia e olhou aquelas crianças brincando? Ou até mesmo aqueles artistas que fazem aquelas esculturas maravilhosas na areia? Já foi no dia seguinte para ver se aquela escultura estava lá? A maré sobe, né? A chuva cai também. E aquilo vai embora. Por mais bonito que seja. A gente percebe que por mais bonito que sejam nossos castelos, por mais bonito que esteja o nosso jardim sobre a areia, não passa de um cemitério de boas intenções. Porque muitas vezes eles não são colocados no altar do Pai. A gente vê grandes arquitetos de sonhos, grandes engenheiros de planos, mas onde está Deus em todos eles? Cadê a rocha em todos eles? E aí você já passou aqui embaixo, na praça aqui de baixo, eles colocaram uns brinquedos de madeira para fazer um parquinho para as crianças agora. Quem passa aqui, quem desce cerejeiras aqui, consegue ver. E aí você vê que cai a chuva, que vai passando o tempo, que bate o vento, e os brinquedos estão lá. Porque eles estão firmados em um lugar firme. Dá até saudade de brincar naqueles brinquedos ali, de descer naquele escorregador que a roupa fica toda presa, né, porque a madeira vai gastando. Mas você vê que não é tão momentâneo. Então a gente vê que Jesus, naquela época, ele começou a falar esses exemplos da casa, para as pessoas entenderem em simplicidade o que era praticar a palavra, de fato, e o que era ignorar a palavra. E hoje nós temos esses dois exemplos simples. Você pode fazer o seu parquinho na areia, ele vai desmontar. Você pode construir o seu resort ali na beira do mar, a hora que a maré vir e a areia começar a ficar fofa, tudo aquilo vai começar a desmoronar. Mas o que Jesus fala é para você construir a sua casa sobre a rocha. Porque vai vir a pandemia. Porque vai vir um tumor. Porque vai vir uma falta de ar. Vai vir uma crise de ansiedade. Vai vir o desemprego. E onde você está firmado? Onde está o seu amanhã? Nós muitas vezes levantamos um clamor e falamos, eu vou descansar. Eu já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus e eu estou descansando. Só que aí eu estou descansando desesperado.
Eu estou descansando na frente do portão esperando alguém passar para me socorrer. Eu estou descansando no mural das lamentações do Facebook, falando para todo mundo, olha como eu estou desesperado, olha como eu estou triste, abatido. A gente muitas vezes coloca o nosso socorro em pessoas, em situações que não vão nos levar a lugar nenhum. E aí, para quem não está firmado na palavra do Senhor, tudo que eu falei agora é desanimador. O pouco de ânimo que a pessoa já tinha, ela acabou de ter. E se bobear até se ofende. Mas é interessante que há anos nós vemos as pessoas ofendendo a palavra, ofendendo Jesus. Então a gente tem que começar a entender que a gente tem que se importar com a verdadeira palavra e não com o que eles estão se ofendendo. Deixe eles se ofenderem com a palavra, é a verdade. É melhor que se ofendam com Jesus, porque é eles e Deus, do que eles ofenderem aquilo que nós acreditamos. Há anos passaram ignorando quem Ele é. E agora a gente vê palavras e ministrações dizendo para a gente se importar com aqueles que ignoram literalmente quem Cristo é. Em ficar de mimimi, porque a gente vai falar determinadas palavras que vão ofender as pessoas, que eles se ofendam. Porque Cristo continua sendo Cristo, a palavra continua sendo a palavra, a rocha continua sendo a rocha. Se eles querem construir a casa deles na areia, é problema deles. Nós iremos construir a nossa casa na rocha, com os ensinamentos que Ele nos ensinou. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós temos essa decisão que nós temos. É por isso que nós sobrevivemos. E se nós continuarmos firmes nele, nós continuaremos crendo que a morte não é o fim. Porque aquele que serve a Cristo sabe que se ele morrer, ele vai para a glória. Ele vai responder às suas ações direto com o Pai. As pessoas temem tanto a Cristo, que quando você fala dele, elas se ofendem. Mas viver a verdadeira palavra, ninguém quer. Que possamos ser diferentes. Que possamos não só encher esses bancos, não só tomar conta desse altar, mas viver a verdadeira palavra no altar dele, se encher da presença dele, estar aqui por ele e para ele. A gente tem que parar de ser importante e ser muito bom naquilo que não importa. A gente vê muita gente que é muito bom naquilo que não importa. Aí a gente vê aquele salmo que diz que se o Senhor não edificar a casa, se Ele não edificar, você pode ser bom, você pode ser top, pode ser o melhor em tudo, mas se não for Deus, então, que nessa manhã a gente comece a ser grato. Grato porque Ele tem falado para você e para mim, edifique a sua casa na rocha. Porque vai vir a tempestade. E se 2021 esse vírus piorar, ou surgir outro vírus, ou surgir outra coisa, e se você for proibido de fazer aquilo que você tem o costume de fazer, que é vir à casa do Senhor, que é louvar ao nome dEle. A gente esquece que quando José foi preso, quando Davi saiu fugido, eles não tinham Wi-Fi para poder acompanhar as mensagens. Eles não tinham WhatsApp para receber uma palavra diária. Eles tinham Deus. Eles tinham a base da Bíblia naquela época, que eram os livros antigos, e eles tinham as experiências com Deus. A gente esquece que na época de Jesus ali, a única coisa que eles tinham eram os livros antigos. A gente tem um Novo Testamento hoje, a gente tem a internet hoje para alcançar a Bíblia. Eles não tinham isso. Se eles não tivessem a palavra em seu coração,
Quando eles saíam de uma cidade para outra, aquilo ia se perder. Então comece a fazer a sua casa em cima da rocha. Já não tem mais tempo da gente ficar em cima do muro, porque a gente começou a ver que todo mundo que estava em cima do muro não está afirmado. E muitas vezes nem aqui está. Nós temos que orar por essas pessoas? Sim. A compaixão e o amor de Deus e a misericórdia do Pai nos faz orar por essas pessoas, para que Deus alcance eles, para que eles enxerguem eles. Mas a nossa responsabilidade é individual. Ninguém vai construir a sua casa por você. Se você não colocar Deus nessa obra e não firmar a sua casa na rocha, você não vai segurar ninguém e ninguém vai te segurar, porque a tempestade vai vir. Mas Deus ainda é a nossa rocha. E Ele está nos mostrando que ou é rocha ou é areia. Porque Ele estava lá quando Ele disse: haja luz. Ele estava lá quando José foi preso, quando Davi saiu fugido. Ele estava lá quando Jesus estava sentado com toda aquela galera conversando e ensinando. E Ele ainda está aqui. Ele ainda é a nossa rocha. Ele ainda observa o nosso coração. E a gente precisa se firmar cada vez mais nisso. E aqui, quando chega ao fim, que Jesus acaba de dizer todas essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o ensino dele. Porque ele ensinava diferente. Que possamos sair daqui maravilhados com esse ensino, mas não só maravilhados. Maravilhados a ponto de praticar. Porque tem muitos que precisam de nós. E nós mesmos precisamos disso. Ser instrumentos. Ele vai nos alcançar. Ele tem nos alcançado. Então que possamos nos firmar nisso, amém? É sobre isso que o Senhor me incomodou esses dias para conversar esta manhã. Que é muito fácil a gente abrir mão, a gente desistir quando a dificuldade vem. Mas Ele dá valor a que Ele constrói a casa na rocha. Ele ainda te ama. E Ele vai te manter de pé.